Bom dia. Aprender a ler e a escrever em francês será uma realidade em todas as escolas primárias do Luxemburgo. Vão ser os pais a fazer a escolha do idioma de alfabetização dos seus filhos, alemão ou francês. Como vai funcionar a alfabetização em francês nas escolas fundamentais do país? Colocamos a pergunta ao Ministro da Educação. Na prática, quem escolher a alfabetização em francês vai aprender a ler e a escrever em francês e vai ter aulas de matemática também em francês. Outra novidade, os manuais serão bilingue, vão estar escritos em alemão e francês, mas a língua veicular, a língua falada entre professores e alunos durante as aulas, será o luxemburguês. Por outras palavras, nas disciplinas como artes, ciências ou ginástica, a língua de comunicação vai continuar a ser o luxemburguês. Foi isso mesmo que o Ministro da Educação, Claude Mais, explicou à Rádio Latina. C'est plutôt nouveau que la langue véhiculaire est vraiment imposée en tant que pour la langue luxembourgeoise, justement, dans toutes les autres branches, comme les sciences, le sport, les arts, la musique, etc. Donc, on parle, quand on est alphabétisé en français, pendant les cours de langue en français, du français, pendant les mathématiques du français, mais pour toutes les autres branches, ce sera le luxembourgeois. Mais une nouveauté sera aussi que les manuels scolaires seront bilingues. Donc, on aura les mêmes manuels scolaires pour le groupe qui est alphabétisé en allemand et pour le groupe qui est alphabétisé en français. Et les cours dans ces branches-là sont aussi donnés ensemble, dans une seule classe, dans la même classe, parce que pour nous, il y a trois objectifs dans cette réforme. Premièrement, donner le choix de la langue d'alphabétisation, allemand ou français, mais aussi garder au moins partiellement pendant la semaine les enfants dans une seule classe, ce qui est le cas pour toutes les autres branches, à part des langues et des mathématiques, mais aussi donner et garder une place pour la langue luxembourgeoise qui doit jouer le rôle d'un vecteur d'intégration dans notre pays. Outro ponto importante é a forma como o ensino das línguas estrangeiras se vai organizar. As crianças alfabetizadas em alemão terão o francês como primeira língua estrangeira, enquanto as crianças alfabetizadas em francês terão o alemão como primeira língua estrangeira. Após um primeiro semestre marcado por instabilidade e queda na atividade, o setor da construção no Luxemburgo começa a dar sinais concretos de recuperação. Os dados mais recentes do Eurostat indicam que em junho de 2025 a produção na construção cresceu 6,4% em comparação com o mês anterior, revertendo a forte queda de 5,3% registada em maio. Embora os números de julho ainda não estejam disponíveis, a tendência de alta em junho surge como um possível ponto de viragem para o setor. Apesar dos sinais positivos, os analistas alertam que a recuperação ainda é frágil. A volatilidade sugere que o setor continua vulnerável a choques externos, como custos energéticos, taxas de juro e a escassez de mão de obra qualificada. Um trágico acidente de trânsito tirou a vida de um jovem motociclista no sábado. A vítima, um belga-luxemburguês de 24 anos, perdeu o controle da moto numa curva acentuada à esquerda, no trecho entre Oscheid e Unterschlinder. Acabou por colidir com o veículo violentamente contra uma árvore. Apesar da rápida chegada dos serviços de emergência e das tentativas de reanimação, o jovem morreu ainda no local do acidente. A Polícia Judiciária está a investigar as causas do acidente e foi solicitada uma autópsia. O aeroporto do Luxemburgo ultrapassou no ano passado pela primeira vez a marca dos 5 milhões de passageiros, mais do dobro dos 2,43 milhões registados em 2014 e muito acima dos 1,5 milhões de 2004. Até julho deste ano, o Findel já registrou perto de 3 milhões de passageiros. Segundo dados do Eurostat, a rota Luxemburgo-Porto foi a mais popular em 2024, com um recorde de mais de 492 mil passageiros.